Olá a todos, boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindos ao podcast 2222, o podcast que é delas, é nosso e também é vosso, claro. O meu nome é Tânia Martins. E o meu é Luísa Paz. Bem, hoje vamos falar de obesidade. Não percam! Até já, roda a vinheta! Sabes que horas são? Que horas são? 22 e 22. 22 e 22, então, está na hora do podcast. Pois é! E agora? Então, agora vamos começar, não é? Ok, vamos começar! Bora lá! Ok, sejam bem-vindos a mais um podcast fantástico, não é? É sim, senhora. Hoje temos um podcast poderosíssimo, com um tema de extrema importância. Mesmo. Um conteúdo muito rico hoje, portanto deixem-se estar aí desse lado e vejam até ao fim, porque isto vai ter aqui informação que nunca mais acaba. E mais, e temos aqui quantas convidadas hoje? 3. 3 convidadas de luxo hoje, portanto deixem-se estar aí, porque temos testemunhos, histórias fantásticas, muita informação científica também para todos, que acho que vai agregar valor aqui ao nosso podcast e também a vocês. Portanto, deixem-se ficar. Não é? Se calhar faremos aqui já um convite às pessoas que nos ouvem, quem nos ouve pela primeira vez e também quem já nos ouve, não é? Exatamente. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, vão às nossas redes sociais, vejam qual é o site, porque nós já temos lá muitas partilhas, ativem o sininho para receber todas as notificações, não se esqueçam, vão lá. Exatamente, mas aproveitem também para seguir no Spotify, porque temos os nossos podcasts, todos os episódios, este é o 5º, lá em versão áudio, certo? E portanto podem nos levar para todo lado. Todo lado. Ok? Portanto, às vezes não dá jeito ouvir a versão vídeo, não é? Mas em todo lado conseguimos ouvir um podcast e por isso a versão áudio dá muito jeito. Portanto, sigam lá no Spotify o Elas Podcast 2222 para ouvirem todos os nossos episódios. É isso mesmo. Sim, senhor. Então, vamos falar sobre obesidade, não é? É um tema de cada vez mais de extrema importância. Em nada é leve, e vocês já vão perceber ao longo do podcast aqui o quanto é complexo, profundo e, enfim, temos muita coisa para falar, mas vai ser um podcast de veras interessante. Portanto, partilhem com todas as pessoas que vocês conhecerem, porque tenho a certeza que vão gostar. Ok, olha, eu acho que se calhar começaríamos, antes de começar aqui a falar da obesidade, faria sentido nós definirmos o que é obesidade, porque há pessoas que podem não saber muito bem o que é obesidade. Obesidade não é termos aqui umas gordurinhas a mais, ok? Nós vamos falar de obesidade. Obesidade, vamos definir o que é obesidade. Queres definir o que é obesidade? Sim. Portanto, obesidade é uma doença crónica, ok? Neste momento já é uma doença. Uhum. É muito importante percebermos isso e não descaracterizar a coisa. Uhum. É uma doença crónica porque pelo excesso de gordura acumulado no organismo é resultante de um desequilíbrio, ok? E esse desequilíbrio é feito entre as calorias ingeridas e através dos alimentos que são ingeridos mais calorias, ou seja, há uma quantidade de calorias gastas muito menos com exercícios, ou não, nem sequer são gastas, ou outras atividades. Portanto, estamos a consumir muito mais do que estamos a gastar. Ok. Portanto, esta é uma definição de obesidade que todos conhecem, mas ela é um pouco mais do que isto. Exato. É sabido que a obesidade hoje em dia é considerada uma doença e nos últimos tempos já é assim considerada para os cientistas, especialmente para nós profissionais do exercício físico, para nutricionistas, para médicos, para os médicos, e não para paramédicos, mas é considerada uma doença, para provavelmente as pessoas em geral, se calhar desconhecem, algumas desconhecem que a obesidade é uma doença e associam a obesidade, o excesso de gordura no corpo, a algo estético. Mas a obesidade é algo muito mais grave que isso e vocês já vão perceber o porquê. Nós vamos explicar ao longo do podcast e com nossas convidadas também que a obesidade é muito mais, mas muito mais, aliás, não tem nada a ver com estética, é uma doença crónica, a Luísa já referiu. Eu vou acrescentar que é uma doença multifatorial
Claro que está associada aqui à ingestão calórica, ingerir mais calorias do que gastamos, mas não só. Ok? Existem N fatores que nós vamos explicar mais à frente que levam a que a pessoa seja obesa e não é somente o déficit calórico. Ok? Nem sempre o déficit calórico pode reduzir ou pode fazer com que a pessoa deixe de ser obesa. Ok? Portanto, um comportamento alimentar pode gerar uma obesidade, mas a pessoa obesa pode não deixar de ser obesa por simplesmente criar um déficit calórico. Existem aqui outros fatores por trás que nós já vamos explicar um pouco mais. Muito bem, é isso mesmo. Portanto, esta definição que a Luísa deu e que nós demos aqui, depois eu aprofundei aqui mais um bocadinho, é a definição da OMS, portanto, não é uma definição que está registada, que é uma guideline da OMS, portanto, a Organização Mundial de Saúde, e é assim que é definida a obesidade. Há quem considere que a pessoa com obesidade é porque é aquela pessoa que ingere mais calorias, não é? Como eu estava a dizer, e é por isso que não emagrece, não é? É um conceito errado. Mas, a pessoa não está certa nem está errada, mas não é só, não é? Nós vamos explicar mais à frente. Não é só. O que é. Portanto, temos aqui a definição da obesidade. Se calhar antes de começarmos a especificar um bocadinho mais, falaríamos aqui um pouco da nossa experiência, já que nós somos profissionais de exercício físico, não é? Ambas somos personal trainers e lidamos com N casos, não é? Diariamente, de obesidade e não só. Mas hoje vamos falar de obesidade e por isso, se calhar, eu gostava de ouvir aqui ao lado da Luísa a sua experiência enquanto profissional de exercício físico com obesidade. Sim. É assim, nunca tive uma pessoa diretamente a trabalhar diretamente comigo, como personal trainer, com uma pessoa obesa, ok? Mas ultimamente tenho estado em ginásio e tenho verificado cada vez mais as pessoas a procurarem ginásios para tentar perder peso. Estas últimas semanas, por exemplo, apareceram pessoas com 110, 120, 130 quilos, pela primeira vez no ginásio, que já tinham tentado muitas dietas e nada resultou, e não só, pela falta de motivação, pela falta de iniciativa para procurar ajuda. E muitas vezes até é vergonha, nem é falta de iniciativa. Nós vamos ver mais à frente que não tem a ver com isso. Nós numa primeira abordagem se calhar achamos que é isso, mas depois não é mais complexo do que isso. Exatamente, quando começamos a falar com as pessoas um pouco, a perceber a tutorial, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, percebemos que já há ali mais qualquer coisa, não é só isso. Mas tenho vindo a perceber que as pessoas pedem muito mais conselhos. Perguntam o que é que há de fazer, como é que há de fazer, que circunstâncias é que vão aparecer durante os treinos. Nossa, tem havido uma maior preocupação. Cada vez mais preocupação, cada vez mais. E tenho aconselhado muita gente, em termos de personal trainer também, a adquirir o serviço de personal trainer, que é fundamental para perder de peso. Sozinhas muitas vezes não vão conseguir e então com ajuda, tanto especializada, vão conseguir quase de certeza atingir o seu objetivo, se o seu foco for esse, claro, com a nossa ajuda. No caso da obesidade é fundamental e também ao longo do podcast vão perceber isso, que é fundamental o trabalho do personal trainer para ajudar uma pessoa com obesidade, ok? E depois vão perceber porquê. Não é só porque é uma pessoa que está ali a explicar exercícios porque se pode lesionar, é muito mais do que isso, ok? Eu vou abordar aqui um bocadinho também aquilo que é a minha experiência enquanto personal trainer. Eu tenho alguns anitos a mais de experiência que a Luísa, porque a Luísa está ligada ao desporto, estava ligada ao desporto mais de competição enfim, técnica de desporto há mais tempo, a personal trainer há menos tempo que eu, e eu já lido com pessoas com obesidade há muitos anos e realmente das primeiras coisas que eu notei quando eu trabalhava em ambiente de ginásio era que não havia muitas pessoas em ambiente de ginásio obesas, porque as pessoas têm vergonha, ok? E por isso é que a Luísa estava a dizer exatamente isso, que não havia muitas pessoas e que só agora tem aparecido. Porquê? Porque as pessoas agora percebem que a obesidade é uma doença. E sendo uma obesidade uma doença, elas sozinhas não conseguem resolver
essa questão. Precisam aqui de várias pessoas, de vários profissionais para conseguir, enfim, resolver a tal situação da obesidade. Pronto, enquanto a minha experiência, eu tenho notado que realmente sim, há uma maior procura de pessoas com obesidade para os serviços de treino personalizado, mas os serviços de treino personalizados são essenciais porque sem o exercício físico um obeso vai ser muito difícil reverter o processo, porque além do gasto energético que é fundamental, há estudos que comprovam que o exercício físico reverte aqui alguns bloqueios hormonais que vão com a progressão da doença, e que o exercício físico ajuda a reverter esses bloqueios, ou seja, não só no gasto energético, como a nível hormonal, para ir aos poucos acelerando mais o metabolismo e regularizando a situação hormonal e fazendo com que o obeso consiga começar a perder peso e obviamente depois com o trabalho de nutricional, com o apoio médico, se conseguir revertendo esse processo. Está bem? Esta é a minha experiência ao longo destes 20 anos. Eu já ajudei muitas pessoas mesmo a perder peso. Aliás, foram tantas as pessoas a maioria das pessoas com que eu trabalhei foi para perder peso e emagrecimento, acima de tudo pessoas com obesidade, porque eu sou personal trainer privado e não trabalho em ambiente de ginásio. Eu já há alguns anos que tenho um projeto próprio e trabalho com treinos personalizados privados, e a maioria das pessoas que vêm ter comigo, que são aquelas que não vão ter com os ginásios porque não se sentem bem, têm vergonha, são as que me procuram. Portanto, e é com essas pessoas que eu mais trabalho. Daí que eu me especializei mais até com o emagrecimento, exatamente por isso. E ao longo destes anos todos, eu tenho realmente ajudado imensas pessoas na perda de peso. Então aí já conseguimos aqui resultados fantásticos com N pessoas, mas já vamos perceber mais à frente como e de que forma é que isso aconteceu. Está bem? Pronto, acho que está aqui assim um pouco resumida o meu contacto com pessoas com obesidade. Que é uma experiência muito gratificante perceber isso. Exatamente. Vamos, se calhar, falar aqui um pouco da nossa primeira convidada. Sim. A nossa primeira convidada é a Mónica Pinheiro. Uhum. A Mónica foi minha colega num trabalho que eu tive anteriormente. Eu acompanhei a Mónica desde o início, antes, quando ela era ainda obesa. Neste momento ela é uma ex-obesa. Uhum. Neste momento ela já fez o seu processo de emagrecimento, conseguiu emagrecer, conseguiu ter resultados e por isso achámos por bem trazer o seu exemplo. Acho que algumas pessoas podem identificar com ela e inspirar mais pessoas com esta doença a tomar iniciativa para pedir ajuda. Exatamente. Portanto, então vamos ficar aqui com o testemunho da Mónica e já voltamos. Olá, boa noite. Bem-vindos ao podcast 2222, que é dela e vosso também. O meu nome é Mónica Pinheiro, tenho 32 anos e eu estou aqui para falar um pouco sobre o meu percurso de obesidade e agora também um pouco do meu percurso como ex-obesa. Bem, então como falei há pouco, estou aqui a falar um pouco sobre o meu percurso a nível de obesidade. Eu sempre fui magrinha enquanto criança, depois comecei a engordar perto da adolescência. Fui engordando cada vez mais, fui fazendo dietas, mas nunca consegui emagrecer o suficiente, que eu quero preciso, fui fazendo exercício físico também, só que eu tenho um metabolismo muito lento e por isso não conseguia queimar aquilo que comia. Fui tentando reduzir, só que para quem utilizava a comida como um conforto era muito difícil. Até que fui continuando a engordar ao longo dos anos, pronto, e há cerca de 4, 5 anos comecei a procura de ajuda mais profissional, porque já não me sentia nem bem comigo nem bem com os outros.
Não era fácil, não foi nada fácil. E pronto, recorri, fui ao centro de saúde, pedi ao médico para me encaminhar para a parte bariátrica. Ele me encaminhou. Entrei no processo para fazer a cirurgia bariátrica. Para quem não sabe, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia em que existem vários tipos de cirurgia, mas normalmente estas cirurgias são para nos ajudar a reduzir o peso através de uma operação ao estômago. No meu caso, eu entrei nesse processo de cirurgia. Nós somos acompanhados tanto pela parte de nutrição, como pela parte de cirurgia bariátrica, como também pela parte de psicologia, porque não é um processo fácil. É um processo que tem que envolver estas partes todas, porque aquilo que para além de reduzirmos as quantidades de comida, temos que fazer desporto para queimarmos as calorias e é um processo que mexe muito com a nossa cabeça, que mexe muito com o nosso psicológico. Não é um processo fácil, mas não é nada que não se consiga fazer. E é um processo que, apesar de levar aqui algum tempo, nos vai ajudar bastante a ficarmos bem connosco e com os outros também. Em consequência disso, porque vamos nos sentir muito mais confiantes e muito mais felizes. Quanto aos desafios e dificuldades, o nível de desafios na altura da obesidade era um pouco a nível de subir escadas, sentir-me bem no ginásio, os meus problemas de saúde, que também me causavam aqui algum transtorno, como a hipertensão, as dores nos ossos. O maior desafio é sinceramente a nossa cabeça. E porquê? Porque nós vemos o nosso corpo a mudar e vemos que estamos a perder muito peso e que o nosso corpo se está a transformar. E temos que ter a noção que, apesar de naquele momento estarmos assim, a ver o nosso corpo a ficar com peles e a modificar-se, que não é nada que depois futuramente nós não consiga resolver. E não nos podemos agarrar só nisso, mas temos que nos agarrar à parte boa do processo, seguir em frente e perceber que o que estamos a fazer é para o nosso bem. E que vamos ficar muito melhores aqui para a frente. As principais motivações no processo de emagrecimento foram essencialmente os amigos que me apoiaram nessa altura, os meus colegas de trabalho, o facto de eu já não me sentir bem junto deles, de eu já não me sentir bem comigo, com o meu corpo, de eu querer avançar com a minha vida e sentir que nada avançava porque era um obstáculo. Pronto, isso tudo junto fez com que eu começasse a ter mais motivação para avançar com a cirurgia e conseguir resolver os meus problemas. Para as pessoas que querem iniciar um processo de emagrecimento, a minha recomendação é que procurem ajuda de um nutricionista ou um profissional da área da saúde, seja um PT ou alguém no ginásio que os consiga ajudar e que vos consiga motivar para avançarem com o vosso processo
Se já estão mesmo numa fase muito avançada da obesidade, procurem o vosso médico de família, falem com ele, questionem se existe a possibilidade de passarem por esta cirurgia. Porque nem toda a gente pode avançar. Estamos a falar de uma cirurgia que normalmente só é feita, digamos assim, às pessoas que têm um IMC já muito elevado e que têm problemas de saúde associados. E no caso dessas pessoas, eu recomendo que procurem o vosso médico de família e iniciem o processo, porque vale a pena. Não é fácil o processo, mas vale a pena e no final vão se sentir muito melhor. Por isso, não se esqueçam, façam por vocês e não pelos outros. Nível de agradecimentos, permitam-me agradecer aqui à Luís e à Tânia pelo convite. Se tiverem alguma dúvida, questionem os vossos profissionais de saúde, seja um médico de família, seja um PT, seja alguém que trabalhe num ginásio que vos consiga ajudar de alguma forma. Mas não desistem dos vossos processos, não desistem de vocês e continuem em frente. E façam por ser felizes. Muito bem, esta foi a partilha da Mónica, como viram, muito especial. Todas estas partilhas que nós temos são partilhas muito pessoais e, como vocês devem compreender, de extrema dificuldade. Portanto, são todas as nossas convidadas são 3 mulheres, 3 guerreiras, 3 vencedoras e são pessoas corajosas que tiveram, além de tirarem o tempo para falar um pouco connosco e partilhar a experiência com todos vocês, poderem abrir aquilo que é um dos processos mais dolorosos, porque a obesidade tem, além dos fatores que nós falamos, tem a ver outro que já nós vamos abordar mais à frente, fator emocional, comportamental, e é muito doloroso falar deste processo. Portanto, obrigada, Mónica, pela tua partilha e pela tua exposição. Eu tenho a certeza que vai ser útil a muitas pessoas que virem este podcast e se pudermos ajudar e que alguém se identifique e que inicie o seu processo por causa deste podcast, já valeu a pena. Ok? É por isso que nós cá estamos. Exatamente. Está bem? Obrigada, Mónica. Um beijinho e tudo a correr bem. Obrigada, Mónica. Tudo bom. Ok, excelente. Se calhar agora falaríamos aqui dos fatores que influenciam a obesidade. Exatamente. Queres falar um pouco sobre isso? Sim, olha, eu vou acrescentar um pouco aquilo que nós iniciámos a falar, além da situação do déficit calórico, como é óbvio que toda a gente fala em déficit calórico e obesidade, só que quando chegamos aos níveis de obesidade, já o déficit calórico não é suficiente, ok? Nem é o fator fundamental. Como sabem, a obesidade, e como nós referimos, a obesidade é uma doença multifatorial, portanto tem vários fatores aqui envolvidos. E obviamente que não depende só aqui do balanço energético. Tem a ver com muito, isso é sabido que tem a ver com a predisposição genética, cada vez mais os estudos apontam que a obesidade, e estamos a falar de obesidade, ok? Obesidade IMC acima de 30, tem muito a ver com predisposição genética. 70% é sabido que é predisposição genética, ou seja, daquelas pessoas que são obesas hoje, muitas delas têm predisposição genética para o ser. Portanto, se para vocês não sabiam, fica aqui já uma informação que vocês podem ser uma dessas pessoas que têm predisposição genética, 70%, mas existem os outros 30%. E nesses 30, está bem, não se encostem só aos 70%, porque existem os outros 30 que podem se feito alguma coisa. Portanto, também não vamos desesperar, ok? Portanto, mas saibam que, portanto, não vamos, isto é só déficit calórico. Não, há pessoas que têm predisposição genética. Ou seja, se há pessoas que estão em déficit calórico e que não conseguem perder peso, porque quem manda nisto tudo é os genes e a parte hormonal. E muitas delas em restrição ainda fazem pior. Está bem? Portanto, não é só o déficit calórico, e mais para a frente já vamos explicar um pouquinho mais a nível científico o que é que acontece, mas
a predisposição genética é uma delas, a toma de medicação é outra delas, há antidepressivos e corticoides que causam essa também predisposição para a obesidade, o sedentarismo, som de má qualidade, doenças como a doença de Cushing, que é um síndrome que também causa obesidade. Distúrbios hormonais, não é? Exatamente, causa distúrbios hormonais que depois levam a tal situação, desequilíbrio. Exato. Também hormonal. Temos aqui outros fatores que levam à obesidade. Queres falar A mais alguma gravidez, coisa? muitas vezes as pessoas não recuperam o peso que tinham antes da gravidez Exatamente, e por vezes aumenta muito mais. claro. Porquê? Porque além da ingestão calórica aumentar durante a gravidez, Claro. existem aqui alterações hormonais durante este processo da gestação, não é? Que para que o bebê desenvolva e cresça, toda o corpo da mulher muda, portanto, a nível hormonal leva aqui uma grande alteração. E o que leva que depois, se já existia essa predisposição genética, se a pessoa já era sedentária, se não houve um controlo, portanto, tudo isto leva a que a pessoa mantenha depois a situação da obesidade e até grave. Maior. Exatamente. Mais, temos aqui, falamos no sono de fraca qualidade, Sim, o sedentarismo, sim. E houve aqui outras situações que queres falar? Os fatores sociais também. Muitas vezes nós deparamos com culturas em que quem é mais magro fica mal, É desvalorizado. é desvalorizado. Portanto, quem está gordinho é porque come bem, é porque parece saudável. Não era. Antigamente era Antigamente era assim. assim. Antigamente era assim. Nós somos a geração que, filha, estás tão magrinha, os nossos avós, Tal e e qual. tudo mais, diziam, estás tão magrinha, não comes nada, e isto cria depois enraizada estas expressões na mente das pessoas, Exatamente. que leva depois a crescer com esta associação cultural, não é? Que vem dos antepassados, e que depois pode levar a desencadear aqui algumas compulsões, alguns problemas alimentares. O meio onde nós vivemos, não é? As condições em que nós aprendemos quando somos crianças, onde somos inseridos. E também há países assim. Também. Há aqueles países que vocês conhecem de onde tem o futebol, o rugby, não é? Nova Da Zelândia, do Togo. Esses países assim, Exatamente. em que se tu reparares aquela malta toda que toca o ukulele, não é? Todos Exatamente. grandes. Todos grandes. Pronto, ou seja, culturalmente a tendência é eles serem. Infelizmente. Mas culturalmente eles têm que ser assim, porque senão não são abençoados, senão não são propensos a serem saudáveis, para eles é ao contrário. E pronto, e depois a esperança de média de vida deles é muito mais reduzida. Bem mais reduzida. Por exemplo, também as pessoas que fumavam, há muita gente que fumava e depois deixou de fumar e refugiou-se da comida. Portanto, tirou uma coisa e pôs outra igualmente má. Que é a adição que é Exatamente. substituída com comida, cria aqui uma compulsão que que está também associada aos comportamentos, Sim. maus comportamentos, que depois criam alterações genéticas, que nós já vamos falar mais para a frente, alterações genéticas essas que, criando essa mutação, vai levar a pessoa a uma obesidade, se não fizer nada para o reverter. Ok. Exato. Mas há uma coisa que queres acrescentar a nível de fatores? Olha, eu gostava de falar aqui num outro fator que é importante, que é muito atual, que é um deles é o Covid, o outro deles é a guerra. Portanto, o Covid e a guerra levaram o quê? Ao aumento exponencial da alimentação dos produtos alimentares. Portanto, e as pessoas mais desfavorecidas ficaram ainda mais condicionadas a comprar certos alimentos. O preço das coisas, portanto, aumentou muito. Exatamente. Não é? Se já não tinham, se calhar, possibilidades de ter uma alimentação mais completa, enfim, um bocadinho melhor, não é? Mais equilibrada, nutricionalmente, ainda mais com este aumento exponencial e brutal por causa da guerra. Primeiro tivemos o Covid e depois por causa da restrição da oferta, não é? E depois tivemos agora a guerra que levou, enfim, ao aumento louco de todos os preços, é a realidade que nós temos, mas o que leva as pessoas a ingerirem, a fazerem más escolhas alimentares e até comerem mal e depois criarem aqui alguns problemas de saúde e enfim, potenciar ainda mais a obesidade. Muito mais. Tem-se visto esse aumento também. Sim. Eu acho que estes são assim os fatores, daí vocês perceberem que a doença é multifatorial, não é? Mesmo. Ok. Olha, e o que é que se pode fazer aqui feito para inverter este processo? Mudanças de hábitos alimentares. É uma prioridade hoje em dia mudar, ingerir as tais menos calorias, não é? Do que as gastas
nas atividades diárias, beber muita água, não é? Fundamental. Uma delas, as horas de sono. Ou seja, isso, acima de tudo, exatamente. Portanto, começar a, se calhar, por mudar comportamentos. Ok? Mas vou aqui também acrescentar mais. Como a obesidade é uma doença crónica, não se baseiam só em comportamentos. Seria muito bom se todos os obesos conseguissem controlar os seus comportamentos. É uma doença, mexe com a parte hormonal. Então, é importante que haja um apoio multidisciplinar para o acompanhamento de um obeso. O obeso deve ter acompanhamento profissional não só no exercício físico, como no seu médico de família, e a nível nutricional. É fundamental avaliar o seu nível de obesidade e depois perceber que tipo de tratamento é que pode ser feito. Ok? Um obeso faz tratamento, não faz treino. Okay? Uma pessoa que quer ficar fitness, uma pessoa que tem algum excesso de peso, ok, pode ir fazer um treino, pode ir fazer chamam dieta, ok, mas um obeso não. Uma pessoa que tem obesidade é uma pessoa doente, é uma doença. Entendam isto uma vez por todas. E tem que ser acompanhado ou acompanhada de forma multidisciplinar para reverter um processo. Ok, também vocês já vão perceber mais à frente, nós vamos revelar aqui muitas das doenças que um obeso tem e pode vir também a ter com a continuidade do processo. Sim. Ok? Sim. Portanto, eu queria só esclarecer outra coisa. Eu falei ainda há bocado que um obeso é um IMC acima de 30, certo? Mas eu estou a falar de IMC para não atletas. Não se fiem no IMC para quem treina, obviamente, porque vocês sabem quem é do bodybuilding ou quem tem massa muscular, o IMC vai subir muito mais do que aquilo. Muito mais. Ou seja, há pessoas... 24.9. Um obeso, ou seja, um bodybuilder vai ser classificado como obeso, porque o IMC vai subir devido à massa muscular que a pessoa tem. Portanto, nós falamos aqui em IMC de pessoas não atletas que não praticam exercício físico, obviamente sedentárias e com obesidade. Ok. Muito bem. Olha, então, tendo em conta que aquilo que pode ser feito, não é que nós estávamos a falar, aquilo que pode ser feito para inverter a obesidade é tal então a procura de ajuda profissional, acima de tudo, apoiarem-se junto dos vossos familiares, dos vossos amigos, pessoas próximas, que é fundamental, procurarem ajuda também psicológica, mas o vosso médico de família irá sempre encaminhar-vos para aquilo que é a vossa necessidade, não é? E depois, então sim, a continuação com a mudança dos comportamentos e dos hábitos que vão levar então ao início do processo e depois a redução então da situação da obesidade que se pretende e acima de tudo ser mais saudável. Nós aqui jamais falaremos da obesidade como questão estética, jamais. Eu no final vou fazer então uma abordagem sobre isso, porque há muita romantização da obesidade, o que me aborrece um bocado, porque isto é um tema de extrema seriedade. A obesidade é uma doença e é crónica e grave, de extrema gravidade, mata muito mais do que acidentes de carro, do que aquilo que vocês possam imaginar. A obesidade é uma doença extremamente grave, ok? Pronto, dito isto, se calhar... eu queria falar aqui dos fatores de risco da obesidade, antes de chamarmos aqui a próxima convidada. Ok. Olha, eu reuni, porque faz sentido, além de falarmos aqui, dos fatores que influenciam a obesidade, também é importante falar dos fatores de risco, não é? Exatamente. Que tipo de riscos é que uma pessoa com obesidade tem? Portanto, olha, a pessoa com obesidade pode desenvolver ou acaba por desenvolver diabetes tipo 2. Uma pessoa com obesidade vai desenvolver doenças respiratórias, por norma a apneia do sono, enfim, portanto, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, que é, portanto, AVCs, insuficiência cardíaca, temos dislipidemia, hipertensão, enfim, fibrilação auricular, temos trombose venosa, enfim, uma série de doenças do foro cardiovascular, esteatose hepática, que é a típica gordura no fígado, que é muito conhecida, é chamada fígado gordo, doença renal crónica, pedra nos rins, incontinência urinária,
doenças gastrointestinais, como a esofagite, refluxo, doenças musculoesqueléticas como a osteoartrite e a gota, infertilidade, casos de infertilidade, doenças oncológicas. Existem imensos estudos cada vez mais que comprovam a associação do cancro da mama, do colo retal e do pâncreas à obesidade, enfim, questões psicológicas, também doenças do corpo psicológico que acabam por ser degenerativas, a depressão, a ansiedade e até a demência. Portanto, isto são alguns dos fatores de risco graves da obesidade que, enfim, preocupantes. Que é preocupante e de facto as pessoas não começam a ter, alguma delas já começam a ter noção disso, porque o médico imediatamente lhes indica os riscos da obesidade e têm que fazer tudo para reverter este processo, porque pronto, como vocês veem, são riscos graves de desenvolver aqui doenças muito graves. Muito graves, exatamente. Okay. Olha, se calhar agora vamos falar sobre a próxima convidada. Sim, exatamente, vamos trazer a próxima convidada. A próxima convidada, eu peço à Tânia para falar um pouco dela. E vamos perceber depois porquê. Muito bem, então, a próxima convidada eu vou apresentar é a Daniela Costa. A Daniela Costa é uma aluna minha, olha, já faz aqui há 7, vai fazer 8 anos que eu sou personal trainer da Daniela. É uma honra grande, eu convidei a Daniela porque eu sei o quão importante é o testemunho dela para muita gente que nos ouve e porque eu sei o quão importante é para ela falar sobre isto, sobre esta história da vida dela. Porque, como eu vos disse ainda há bocado, é muito complicado, isto é muito doloroso e é preciso muita coragem para partilhar isto com todas as pessoas, que é uma história da vida das pessoas que é dolorosa, não é? Portanto, vamos ouvir o testemunho da Daniela sobre então o seu processo de obesidade e aqui o seu percurso e já voltamos. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Daniela Costa, tenho 39 anos e em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite da Tânia e da Luísa para estar aqui convosco neste podcast hoje. Este é um tema que obviamente me é muito próximo, mas também confesso que é um tema para o qual tenho às vezes alguma dificuldade ainda em falar por todas as questões que giram em volta da obesidade e também da sociedade com este próprio tema. Mas pronto, aqui estou, peço já desculpa por alguma coisa que eu possa dizer mais incorreta ou falhar a olhar para a câmara, mas sou um bocadinho novata nestas coisas. Então, em relação à minha história em si, posso dizer que sempre fui, ou mais para o final da adolescência, que sempre fui assim gordinha. Não considerava que tivesse propriamente problemas de peso, mas sempre fui mais roliça, como se pode dizer. Mais tarde, quando devido também a uma escolha profissional e estive a trabalhar fora uns quantos anos, navios de cruzeiro, acho que aí também um pouco por força dos horários e do tipo de alimentação que também lá que tinha acesso na messe da tripulação e o facto também de comer a horas às vezes más e muito cedo, muito tarde, contribuíram para eu começar a ganhar muito peso nessa fase. Acho que foi assim a fase da minha vida em que realmente ganhei muito peso. E quando voltei para cá e voltei a residir em Portugal, estava verdadeiramente numa situação já complicada em termos da minha saúde. Mas eu acho que cada momento nós habituamos àquilo que é o nosso visual e às vezes é preciso um choque também para tomarmos alguma ação. E foi o que aconteceu comigo. Portanto, houve um momento específico, uma caminhada com a família, uma coisa assim, que supostamente devia ser de lazer e prazerosa. Eu percebi o quão fora de forma estava e o quão pesada estava, e isso para mim na altura foi um choque. Acho que foi o momento de viragem para mim, porque não vale a pena as pessoas nos dizerem tens excesso de peso, devias cuidar da tua saúde, todas essas coisas que nós até sabemos ser verdade, mas isto tem que ser um clique interno,
temos que ser nós a querer esta mudança. E nessa altura realmente eu percebi que tinha que fazer alguma coisa e foi nessa altura que decidi procurar apoio de um personal trainer, porque de verdade estava tão pesada que tinha receio de fazer alguma coisa que pudesse prejudicar-me ainda mais, então procurei apoio e foi assim que eu conheci a Tânia, foi assim que a Tânia entrou na minha vida. Confesso que a primeira vez que me sentei com ela para conversar eu tinha muita vergonha do estado em que estava, ao ponto em que tinha chegado à minha saúde, e tinha vergonha até de lhe dizer um número, tinha vergonha que ela visse um número na balança e que me julgasse por isso, porque infelizmente é um bocado assim, a nossa sociedade é um bocado assim, julga de imediato o gordo, independentemente de saber qual é a história por trás de chegar àquele estado ou da pessoa ter tal excesso de peso. Eu não tinha essa vergonha. É óbvio que não foi isso que aconteceu. A Tânia foi uma pessoa que não me julgou, tentou perceber porquê, se eu tinha algumas outras condicionantes na minha vida que pudessem ter levado a chegar àquele peso, e foi uma pessoa que esteve lá para mim, para me ajudar. Os primeiros treinos foram extremamente árduos, muito difíceis, porque tudo me doía. Quando se chega a 3 dígitos, e não é 3 dígitos de 100 kg, eu tinha 126, qualquer coisa custa, até subir umas escadas, uma caminhada mais longa. Portanto, imaginem começar a fazer certos exercícios que implicavam saltos ou coisas assim, doía tudo, e quando chegava ao final do treino apetecia-me sempre, não sabia se era vomitar, se era chorar, mas foi um percurso necessário, e hoje estou bem melhor, não estou no ponto em que quero estar, portanto o processo continua, não é um processo fácil, ao contrário que se calhar algumas pessoas que não sofrem com este problema não compreendem, porque não é só o peso. Em regra, a maioria das pessoas tem excesso de peso, ou tem doenças associadas, ou tem transtornos psicológicos associados de várias espécies. Para mim é aquilo que se chama normalmente a fome emocional. Portanto, eu, desde criança e também um pouco pelo conjunto, a família, eu sempre associei a comida a um conforto emocional. Temos muito aquela coisa dos avós que dão aquela guloseima e nós vemos isso como um carinho. Então, em alguns momentos da minha vida, eu via a comida como um refúgio. E isso é complicado. Porquê? Porque todos nós temos que nos alimentar, certo? Todos nós precisamos de comer, portanto não dá para quebrar a relação com a comida. E mudar essa relação com a comida requer um grande esforço mental e uma grande disciplina para tentar quebrar aquele ciclo vicioso de comer compulsivamente ou de esconder comida para que ninguém veja que nós estamos a comer aquelas coisas que não devíamos. E não quer dizer necessariamente que a pessoa esteja a escolher comida dita pouco saudável. Pode até não ser o caso, mas existe uma compulsão para comer em excesso. E para tentar libertar as endorfinas e sentir-se bem por um bocado, para combater as outras situações que nos estão a pôr fora de conforto naquele momento. E eu acho que este tem sido definitivamente o meu maior desafio e a minha maior dificuldade ao longo destes já 7 anos e tal em que eu treino com a Tânia. Sim, é muito tempo. De verdade, os primeiros meses e anos foram onde nós tivemos maiores resultados, e depois tem sido ao longo dos anos muitas vezes eu vai para cima, vem para baixo. É preciso ter uma forte disciplina para manter uma alimentação regrada, para manter o exercício físico regular, porque embora nós saibamos que é essencial para a nossa saúde, muitas vezes achamos que outras coisas na nossa vida se sobreponham a essa necessidade. O trabalho, às vezes ter receio de dizer que não em alguns eventos familiares, dizer que não a certas comidas, a certas coisas, porque temos medo de contrariar os outros, de deixar as pessoas desconfortáveis, porque imaginem toda a gente estar a comer, sei lá, uma sobremesa e nós dizemos que não vamos comer,
parece que os outros ficam desconfortáveis com a nossa decisão. E exige uma grande disciplina, e nos momentos em que estivemos mais fragilizados na nossa cabeça por alguma circunstância, podemos ceder para não procurar conflito. Se já estivermos muito fora da nossa zona de conforto, poderemos tentar evitar mais aquele conflito. Portanto, para mim, definitivamente, é o meu maior desafio. No entanto, tento sempre contrabalançar esses desafios com as minhas motivações. Portanto, é óbvio que naquele dia em que eu percebi que a minha saúde estava crítica e muito debilitada, a minha maior motivação era a saúde. Eu não queria morrer de um ataque cardíaco aos 30 e pouco, certo? Então, essa é a minha maior motivação diariamente: trabalhar pela minha saúde, fortalecer o meu corpo, ter massa muscular e, claro, perder massa gorda, não é? Tento procurar alguns mecanismos para lidar com as minhas derrotas, que é quando caí em algum comportamento que não era aquele mais saudável para mim. Por exemplo, que haver algum dia que possa cair numa compulsão alimentar. Tento não me culpar tanto nesses momentos e um bocado que desculpar a minha Daniela que comete esse ato, e pensar como é que posso caminhar para a frente e melhorar a partir daí. Pronto. Isto é toda a teoria, claro, eu tento aplicar isto ao máximo que posso, mas como vocês já perceberam pelo que eu disse, nem sempre com sucesso. Mas é aqui que muitas vezes a Tânia também entra e é aquela voz de consciência da Daniela: não desistas, não boicotes, tu consegues, bora lá, força. E posso dizer que ao longo destes anos encontrei na Tânia não só uma profissional competente que me ajuda, que sabe quais são os exercícios mais apropriados para mim, mesmo que sejam alguns que ela sabe que eu não preciso fazer, não sou Team Burpees, mas também descobri nela uma amiga. Portanto, é uma pessoa que também me revela um lado humano e que está lá presente, e a quem eu tenho muito a agradecer, e claro também à Luísa, não tão diretamente como a Tânia, mas que também está lá, que dá suporte, e é uma pessoa de quem eu gosto muito e a quem desejo verdadeiramente todo o sucesso. Para vocês que possam estar a ouvir aqui o meu testemunho e que possam se encontrar numa situação semelhante à minha, o que eu digo é: o primeiro passo vai ser sempre o mais difícil a dar, aceitar que algumas coisas precisam de mudar, aceitar que temos que fazer alguma coisa por nós, e que se calhar precisamos de nos colocar em primeiro lugar em algum momento, porque muitas das vezes o que acontece é que não nos vemos como uma prioridade, e pode levar a circunstâncias deste tipo. Pode ser uma circunstância deste tipo em que a comida passa a ser um escape. Portanto, cuidem de vocês e a vossa saúde em primeiro lugar, porque também, se tiverem com algum problema de saúde, não poderão ajudar os outros. E força. Não é um percurso fácil de todo, mas um dia de cada vez. Aceitem as pequenas vitórias que vão tendo e não desistam. Arranjem uma disciplina, uma rotina que funcione sempre, quer seja caminhadas, descubram uma coisa que vos dá prazer de fazer dentro do exercício físico e peguem nisso. E procurem ajuda de um profissional também. Acho que é sempre benéfico, também para não causarmos lesões e para percebermos qual é o rumo mais adequado para a nossa necessidade. E acho que é isto. Penso que não tenho assim muito mais a adicionar, mas quero agradecer à Tânia, à Luísa. Espero que o vosso podcast tenha muito sucesso e espero continuar a contar com vocês também do meu lado, e é isto. Obrigada a todos. Foi o testemunho da Daniela. Como vocês viram, esta mulher quase que me faz chorar. É assim. Mas eu sou muito grata, e nada é por acaso. Eu acredito que nada é por acaso na vida, e as pessoas que se cruzam no nosso caminho servem para nos ensinar e servem também para nós podermos sermos úteis a elas, e tem sido uma grande viagem, não é, Daniela? Tem sido uma grande viagem
Eu aprendi muito com ela e eu sei que ela também já tem beneficiado muito comigo, mas o trabalho e os resultados dela são muito do mérito e do esforço dela, e eu tenho passado o meu apoio e o meu conhecimento, como é óbvio, mas nós, como ela disse, nesta fase nós já somos amigas, porque há 8 anos, não é? Há relações que não duram 8 anos, não é? E nós temos relação profissional, como é óbvio, mas já somos amigas e obviamente não podia deixar de convidar a Daniela para fazer esta partilha com todos vós. E é uma grande corajosa, é uma guerreira, eu quero muito agradecer ela ter tirado um pouco do seu tempo. Ela é uma pessoa que tem um tempo muito contado, como viram, ela até estava um pouco cansada, porque ela trabalha imenso e pronto, e tem que ser, e a vida das pessoas todas é assim, mas tirou um tempinho para contar a sua história, para partilhar com todos vós. Portanto eu quero agradecer do fundo do coração à Daniela também, à Mónica também já agradecemos há bocado, e agora à Daniela as vossas partilhas. Está bem? Um grande beijinho. Grande partilha. De certeza que há algumas pessoas que se vão identificar com a Daniela, assim Sem como dúvida. com a Mónica. E quero convidar mais uma vez a todos que estão aí desse lado para subscrever o nosso podcast, tanto no YouTube como no Spotify. Ativem o sininho, porque vão receber logo as notificações assim que sair os podcasts, ou assim que sair alguma coisa importante, vão receber sempre. Partilhem com os vossos amigos, Fundamental. comentem, deem dicas, digam-nos mais sugestões para outros podcasts, e nós vamos Claro, partilhem falar temas. sobre isso. Sim, comentem mesmo sobre este podcast, o que acharam, questões, dúvidas, que é importante nós também termos o vosso feedback, se gostaram, se não gostaram, portanto, Muito importante. É fundamental. Ok? E outra coisa que eu não disse também quero dizer sobre a Daniela, e ela também não disse, mas como eu tenho um conhecimento, eu sei que ela perdeu mais de 30 quilos, portanto, e eu quero um aplauso aí do vosso lado. Grande Daniela. Já perdeu muitos mais. Assim, logo numa fase inicial foi logo assim 30. Claro, como ela disse no seu testemunho, isto não é fácil, é um ioiô, muitas vezes a vida leva aqui a processos de retrocessos e avanços, mas ela já perdeu imensos quilos, imensos. É uma guerreira e continua no processo, e mais, como nós falámos ainda há bocado, a obesidade tem predisposição genética, e quem tem predisposição genética para a obesidade leva uma vida para praticar exercício físico, leva uma vida a controlar a alimentação, leva uma vida a controlar comportamentos, e por isso, obviamente, que há sempre retrocesso. Seria bom se fosse tudo linear. Nem na nossa vida as coisas são lineares, quanto mais num processo de uma doença destas como a obesidade. Ok? Portanto, parabéns a vocês pelo esforço. Ok. Fantástico. Se calhar agora falaríamos da situação atual em Portugal e no mundo. Como é que estamos aqui no panorama em relação à obesidade? Nós consultámos algumas estatísticas a nível nacional. O Instituto Nacional de Estatísticas, com a nova Medical School, fizeram alguns estudos. Em 2022, nós tínhamos em Portugal 1,4 milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Ok. 1,4 milhões de pessoas obesas. Okay. Isto é um nível em Portugal. Também, uma das coisas que eles viram foi que uma em cada 3 crianças é obesa. Isto é preocupante. Exatamente. Também. A estatística para 2023 é cerca de 2 milhões de obesos em Portugal. Ok? 2 milhões. Portanto, isto São equivale a 20% da nossa população. É preocupante. E nós estamos a falar de excesso de peso, já é obesidade. Sim, é já obesidade. Ok? A nível mundial, nós temos 38% da população mundial obesa. Ou seja, quase metade do planeta. Isto é 2,6 mil milhões de pessoas que já é obesa ou tem excesso de peso. Imaginem. Normalmente as crianças, não é? Milhões. As crianças que já têm excesso de peso já estão a criar a tal predisposição genética para no futuro, em adultos, serem obesos. Se não for revertido o processo. E infelizmente os estudos que eles fizeram ultimamente dizem que em 2035 mais de metade da população deverá ser obesa ou ter excesso de peso. Imaginem. Exatamente. Metade da população em 2035. Preocupante. Já falta pouco.
preocupante. Falta muito pouco. Falta muito pouco. E aliás, e nós estamos a ver isto pelo avançar, não é? E estes estudos são feitos pelo o avançar dos números ao longo dos anos e dos comportamentos e de tudo. Tem sido cada vez mais exponencial. Exatamente. Se não, nada for feito para evitar estes números, aliás, esta é uma previsão e normalmente as previsões têm até falhado, têm pecado para menos. Porque tem sido sempre maior. superior àquilo que é previsto. Infelizmente. Portanto, é preocupante. Eu, enquanto profissional e profissional de exercício físico, também certamente fica preocupada. Mesmo. Porque é muita gente a adoecer e depois nós entendemos o porquê que surgem imensas doenças e cada vez mais e tem a ver com isto, ok? Olha, e diz-me então o que é que em termos de despesas, por exemplo. De despesas, sim, olha, o que é que despesas para o Estado, para o Governo em Portugal que causa esta situação de obesidade? Em Portugal, também isto pelo Instituto Nacional de Estatística e também outra empresa da Allianz Trade, é uma acionista da COSEC, Companhia de Seguros de Créditos. Eles fizeram alguma estatística também e para 2032 apontam ver gastos de saúde de 32,8 mil milhões por causa do aumento da obesidade. Ou seja, 2,1 mil milhões para a obesidade e outras doenças que vão ficar associadas. Okay? Em termos para a saúde, em 2023 esperam gastar 23 mil milhões de euros entre o Governo e alguns privados, não é? Privados, ok? Portanto, isto vai ser 9,8% do PIB em Portugal. Ou seja, por questões financeiras das empresas, por um sistema estar montado para lucrar, para faturar, ok? É criado e feito para que as pessoas se foquem cada vez mais nas comidas fast food, para simplificar a compra. Hoje em dia tu não precisas sair de casa para encomendar comida, portanto tu pegas no telefone e a comida vem ter contigo a qualquer hora, portanto toda a gente tem um acesso a fast food a qualquer hora, em qualquer lugar, de forma rápida, e este tipo de tendências faz exatamente com que isso seja uma potencialização da obesidade. Exatamente, é um clique e já está feita a compra. Exatamente. Portanto, o que não potencia até a melhora de comportamentos, portanto não é alguma coisa que tem que ser feita, não é? Nada. Isto só em Portugal, portanto os 23 mil milhões é entre governo e privados. Okay. Mas o governo vai gastar este ano 1,4 mil milhões de euros para a obesidade e outras doenças associadas. É muito dinheiro. Okay? É muito dinheiro. No mundo, os gastos para 2032 rondam 1,2 bilhões de euros. Até 2032? Imaginem, até 2032. Portanto, estão a ver. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Isto é uma despesa grande que é causada ao Estado, que tem que ser... enfim, reduzida. É uma despesa causada ao Estado, que no fundo somos todos nós, obviamente, que contribuímos e que pagamos estas despesas, não é? E que alguma coisa tem que ser feita para que se consiga reverter ao máximo esta situação. Sim. Acima de tudo, claro que é grave, e a despesa causada ao Estado, que podia ser até encaminhada, muitas desse dinheiro para outras também áreas. A gente já sabe que muito dele às vezes não é bem encaminhado, mas não estamos a falar disso agora. Mas, falando aqui da obesidade, é muito dinheiro que é aplicado nesta causa e que realmente tem que ser feito alguma coisa para se reverter isto, porque senão, se formos só, vamos aqui beneficiar empresas em prol da saúde de A, B ou C, aproveitarem-se de comportamentos das pessoas que muitas vezes não conseguem controlar os seus comportamentos porque estão associados a situações emocionais que por sua vez estão associados a situações hormonais, e quem manda nisto tudo é as nossas hormonas e os nossos genes. Portanto, quando há esta situação, por mais força de vontade que a pessoa tenha, nem sempre é fácil, e como vocês viram nos testemunhos, nem sempre é fácil, é preciso ajuda clínica para resolver esta situação. Portanto, alguma coisa tem que ser feita pelo Estado. Exatamente. Encontraste algumas soluções de coisas que estão para ser feitas ou que já estão em prática? Queres, sim. além das despesas aqui?
Ou queres partilhar agora já Eu para a acho que convidada primeiro? vamos partilhar, Ok, então já vamos falar a última convidada. Ok, então Vamos partilhar a última convidada. vamos então passar à nossa convidada e depois já voltamos aqui a saber o que é que está, Sim. o que é que está a ser feito e o que é que será feito então em Portugal para a obesidade. Então temos aqui a convidada, que é a doutora Sandra Cerrado. A Luísa vai apresentar a doutora Sandra. A doutora Sandra é médica. Ela tem um projeto de consultas, não só de clínica geral, que ela já é médica de clínica geral, mas também conseguiu fazer um projeto de consultas de obesidade. Ela é uma ex-obesa também. Ok. Portanto, temos aqui duas, e nós quisemos também realmente trazer a doutora Sandra para o nosso podcast, não só porque a Luísa me disse logo, como a conhecia, que seria fantástica para trazer a sua história. Exatamente. Ela é conhecida pelo seu projeto de Prime Get Fit, já vais falar nela, mais nisso, não é? Exato. Mas só para acrescentar de que temos aqui uma vertente clínica, que era fundamental nós trazermos aqui também para dar o seu parecer clínico sobre esta situação, e depois também a sua experiência em primeira mão como ex-obesa. Ok. Sandra, eu conheci a Sandra pelo Instagram. Ela é aqui do Barreiro também, está a dar consultas num centro de saúde aqui no Barreiro, mas eu conheci a Sandra pela sua página fantástica, que é Trying to Get Fit 78, sigam e vão perceber porquê. Ela também já foi convidada para ir à Cristina Convida, programa da TVI, para falar do seu projeto de emagrecimento, tanto dela como do seu filho. E vamos ouvir então da partilha dela. Fantástico da Sandra e já voltamos. Até já. Até já. Olá, boa noite. Antes de mais, bem-vindos. Obrigada pelo convite. O meu nome é Sandra Silva Cerrado. É o meu nome clínico porque sou médica e será o nome pelo qual sou mais conhecida por alguns, se bem que serei um bocado incógnita para a maioria de vós que me estão a ver neste momento. Hoje não vim falar como médica, vim falar essencialmente como pessoa, neste convite para falar sobre o emagrecimento ou sobre a obesidade. Então, falando aqui um bocadinho de mim, da minha história e se calhar o motivo do convite que a Luísa me fez para falar aqui um bocadinho hoje, tem a ver com o facto de efetivamente eu já ter tido muito peso mais. Da última vez que me lembro-me de ter divorciado com a balança, pesava 108 quilos, eu sei que pesei mais. Só que o último peso que sei que tive foram os 108, portanto vou falar apenas desses 3 dígitos, se bem que esses 3 dígitos foram ultrapassados. E durante muito tempo andei zangada com a balança, zangada comigo própria, mas não fazia nada para mudar. Até que um belo dia, há 9 anos atrás, decidi que tinha que fazer algo por mim e essencialmente pelo meu filhote também, porque nós somos o exemplo e achei que deveria ser exemplo para ele também. E nesse dia que resolvi mudar, resolvi perceber aquilo que fazia menos bem. E essencialmente eram 2 coisas que fazia menos bem. Era alimentar-me de forma errada e, na altura, efetivamente, não praticava qualquer tipo de exercício físico. Portanto, as minhas opções, a primeira opção foi corrigir hábitos alimentares e, mais tarde, 3 anos mais tarde, iniciar a prática de exercício físico. Com estas 2 vertentes instaladas na minha vida, perdi os primeiros 20 quilos, os últimos 20, portanto, até agora já perdi 40 quilos, estamos nesta jornada há cerca de 9 anos. Ainda não atingi o peso ideal, espero efetivamente um dia chegar ao peso que eu ambiciono. A caminhada tem sido lenta, tem sido progressiva, mas tem sido muito desafiante, muito bom ver que com pequenas alterações graduais e ao longo do tempo, efetivamente nós conseguimos chegar aos objetivos. Em relação aos desafios ou dificuldades,
Agora vou eu dificultar aqui um bocadinho a vida da dupla do podcast. Então é assim, eu não posso esquecer aquilo que sei, não é? Apesar de ser amante do exercício físico e defensora da alimentação saudável, lembram-se que no início disse que era médica. A ciência mostra-nos umas coisas tramadas, que é a obesidade, em primeiro lugar, é efetivamente já considerada uma doença, e cientificamente também já está provada outra coisa. Assim que nós nascemos, já estamos geneticamente programados ou para ser magros ou para ser menos magros ou mais gordinhos. É difícil hoje em dia também usar esta terminologia, porque a sociedade está a ficar um bocadinho complicada na abordagem destas temáticas, e a proporção é de 70 para 30, ou seja, a determinação genética é de 70% e 30% é que está dependente dos nossos hábitos e estilos de vida, ou seja, de fatores externos. Ou seja, o meu desafio enquanto pessoa, atleta, é que estes 30% ganhem aos 70%, porque em teoria eu farei parte dos 70% das pessoas que estarão programadas para ter excesso de peso e ou obesidade, e o meu desafio em luta diária é efetivamente que os meus 30% consigam ganhar aos 70% que me determinam geneticamente. Isto não é fácil, portanto, combater uma doença crónica e, por outro lado, lutar contra uma coisa que geneticamente estará determinada a acontecer. Mas é uma luta que eu espero continuar a conseguir travar, e que é um desafio para todos nós, sejamos nós médicos, enfermeiros, profissionais de exercício físico, tal como a Luís e a Tânia são, porque eleva aqui o patamar do desafio, não é? Portanto, se temos que lutar contra 70% do indivíduo que está geneticamente programado a ter peso, ou excesso de peso, ou obesidade, quer dizer que a nossa luta ou desafio sobe aqui. Em relação à motivação, aquilo que realmente me move, e sempre me moveu desde o início do processo, é tentar e poder ser um exemplo. Nós sabemos que temos ao nosso dispor medicamentos para a obesidade, cirurgia bariátrica, outros tipos de terapia, mas querer mostrar a mim mesma, àqueles que me são mais próximos, aos meus pacientes, que através da modificação dos hábitos de vida, através da prática de exercício físico, também conseguimos lá chegar. É um processo mais demorado, é um processo mais lento, mas também respeita a nossa vida e a nossa rotina e a nossa vida. Portanto, vai sendo mais gradual, mais lento, é preciso mais paciência, é preciso mais persistência, mas também conseguimos atingir os mesmos objetivos. Obviamente que cada um de nós depois é livre de tomar as decisões que quer tomar. Se quer prescrição medicamentosa, nós ajudamos. Se quer encaminhamento para cirurgia bariátrica, nós encaminhamos. Mas também, se quer que nós encaminhemos para um nutricionista e para um prescritor de exercício físico, no sentido de ser apoiado nesse sentido, nós também o fazemos. E eu simplesmente quis ser um exemplo de um tipo de opção, e por isso também criei a minha página, no sentido de ir partilhando a minha modificação e como ela foi acontecendo, para mostrar que isso também é possível. Portanto, aquilo que me move é promover um estilo de vida saudável e ser um exemplo de que isso também é possível. Aquilo que eu recomendo às pessoas que queiram perder peso é efetivamente não terem vergonha.
pedir ajuda, procurarem ajuda, seja do médico, seja do enfermeiro, seja do nutricionista, seja do prescritor de exercício físico, geralmente se calhar um personal trainer ou alguém que esteja mais disponível num ginásio, muitas vezes é o início da caminhada, não é? Porque é se calhar por aí que se começa e só depois é que se modificam os hábitos alimentares e se vai procurar ajuda médica. Outras vezes é ao contrário e nós temos que encaminhar para alguém que seja da área do exercício físico para adaptar o exercício físico à pessoa em causa. Mas essencialmente, se realmente é esse o propósito da pessoa, é não se inibir. Há outra recomendação e é um alerta também, que eu quero deixar aqui. Acho que lidamos um problema hoje em dia que é o embelezar a obesidade. Durante muitos anos aquilo que nós não quisemos foi que as pessoas com peso a mais ou com obesidade fossem estigmatizadas, ou seja, postas de parte, maltratadas. Entretanto, isso subiu para um nível e para um patamar muito perigoso que é embelezar a obesidade. A obesidade é uma doença, é um problema e com ela acarreta muitas e muitas doenças. Existem mais de 200 doenças que estão relacionadas com a obesidade. É uma coisa que tem que ser levada a sério, é um problema de saúde grave que tem que ser encarado como problema de saúde, como doença. Portanto, se realmente as pessoas desejarem perder peso, devem procurar ajuda e estaremos disponíveis, qualquer um de nós, para ajudar. Em relação a este tema, acho que teria muito ainda mais por dizer, mas penso que a Luísa e a Tânia não me deixarão falar muito mais por isso. Um grande beijinho, obrigada pelo convite e estarei disponível para qualquer dúvida ou esclarecimento que seja necessário. Obrigada. Ok, excelente partilha da Sandra, não é? Grande Sandra fez partilha. aqui uma partilha fantástica, não só gostámos muito do desafio que ela nos pôs aqui e nos falou sobre a genética, mas nós já estávamos preparadas, doutora, nós já viemos preparadas com a genética, nós também já sabíamos. Mas olha, é muito bom termos, eu fico de coração cheia com estas partilhas fantásticas destas campeãs que trouxeram aqui testemunhos espetaculares e é muito bom. E como vocês viram, são 3 casos de pessoas ex-obesas, mas cada uma com as suas particularidades e com os seus processos um pouco mais à frente, um bocadinho ainda mais a avançar no seu processo, e é muito interessante esta partilha rica porque identifica e representa também muitas das pessoas que vão assistir e que assistem a este podcast, ou não, mas que estão aí fora no mundo. E é importante perceberem que ninguém está sozinho e o seu caso não é o único e que alguma coisa pode ser feita e revertida. Aliás, como a doutora Sandra disse, aqueles 70% da genética, eles existem, mas pode ser algo feito alguma coisa. Vocês como viram, e se forem à página de Try and Get Fit 78 da doutora Sandra, que é fantástica, está lá tudo. Portanto, pode ser feito alguma coisa, ok? Pode ser feito alguma coisa desse processo, pode ser revertido. Portanto, queremos muito agradecer a partilha da doutora Sandra, gostámos muito. Eu sei que também tem um tempo muito tomado, mas ter tirado um bocadinho para falar connosco e trazer esta partilha mais uma vez pessoal, somos muito gratas por esse contributo. Sim, é bom acompanhar pessoas que têm foco e que realmente estão destinadas a fazer pela sua vida, por mais qualidade de vida e não só terem saúde, que é isso que a Sandra tenta partilhar, não só com os outros, mas com ela própria e também com os seus à sua volta, porque o marido e o filho são mais 2 pessoas que partilham um pouco, acompanham, não é? Que acompanham um pouco também do processo e partilham com ela também esses objetivos. Sim, senhora, espetacular. Fantástico. Muito obrigada. Adorei todas as partilhas e eu fico de coração cheio. Espero poder
com estas participações e com este podcast poder contribuir, podermos nós fazer alguma coisa por alguém que veja este podcast de hoje. Eu acho que se puderem, partilhem. Nem é por nós, é mesmo porque pode chegar a alguém e fazer a diferença na vida de alguém. Eu acho que é importante. Às vezes as pessoas têm tanto medo, tanto receio de falarem destas coisas, porque é realmente doloroso, mas se começam a ver que há outras pessoas que têm as mesmas dificuldades, as mesmas questões, que às vezes não percebem porque é que elas são assim, porque já tentaram de tudo e não conseguem perder peso, e de facto é verdade. Há pessoas que não é só falta de força de vontade, não é falta de motivação, é uma doença, é uma questão que a genética está associada. Tem que haver um trabalho aqui multidisciplinar. A pessoa está sozinha, não sabe o que é que há de fazer e precisa de pedir ajuda, tem que ir ao médico de família, tem que falar com profissionais do exercício físico, nutricionista, psicólogos. Portanto, isso é um trabalho multidisciplinar que tem que ser feito. Portanto, não se recriminem se vocês estão com dificuldades, não tenham vergonha de pedir ajuda, porque, como vocês viram, todas as nossas convidadas disseram mesmo: peçam, procurem ajuda, porque é o primeiro passo para reverter esse processo, está bem? Para acabar com esta doença que é a obesidade. Agora sim, se calhar falaríamos então daquilo que já foi feito em Portugal até agora, não é? Sim. E depois o que é que se poderá melhorar, não é? Sim, e as melhorias também. Ok. Olha, alguns estudos que eu verifiquei, por exemplo, foi aumentado aqui há uns anos, já não foi este ano, já foi há 2 ou 3 anos, o aumento dos impostos às bebidas açucaradas. Okay. Foi uma coisa que as empresas tiveram mesmo que baixar o açúcar. Foram obrigadas, aí está, as empresas como a Tola. Tola. Aquela coisa do Topecanos. Mais ou menos parecido. Mas pronto, foram obrigados a baixar os níveis de açúcar. Por isso é que há pessoas que, quando bebem essa bebida que tem Topecanos e vão para certos países do mundo, conseguem notar e sentir diferença nos sabores. Porque isso vai variar de governo para governo, das leis que cada país tem. Portanto, na América é mais doce, no Brasil é mais doce, é menos doce, há países que em Portugal é menos doce, portanto, e isso está implícito pela legislação que é aplicada nesse país, não é? Exatamente. Retirar os alimentos açucarados também das escolas. Baixámos bastante nos bares e nas máquinas de vending, por exemplo, nas universidades. Os fast foods, os bolos, o excesso de bolos e de alimentos açucarados foi reduzido bastante. Mesmo na alimentação, até nas escolas confecções. Sim, eu acho que mais pequeninos, eu acho que até nem têm acesso. Sim. Os mais pequeninos, as escolas mais pequenos, dos mais novos, acho que não. Por exemplo, foi feita uma campanha também para os jovens dos perigos alimentares processados, dos alimentos processados, fast food, a alimentação cada vez é mais feita, essa campanha em todos os mídias. Foi uma coisa boa. Ótimo. Saiu em Diário da República e também foi debatido no Parlamento. Tem que ser cumprido. Foi também o cumprimento efetivo às medidas previstas nos programas de saúde e dos prioritários da promoção dos alimentos, da alimentação saudável e da atividade física. A promoção para a atividade física, está. Porque cada vez mais se tem visto nas mídias, na televisão e redes sociais, que há um aumento da promoção à atividade física e é fundamental. É fundamental para que as pessoas entendam a sua necessidade, para que se possa reverter aqui a situação da obesidade. Exato. Também foi desenvolvido o tratamento de doente com obesidade na rede hospitalar pública, portanto, já há consultas também de obesidade nos hospitais, já há consultas de encaminhamento para as pessoas com obesidade, que tem sido muito bem feito. Também foram adotadas medidas necessárias para que os fármacos utilizados atualmente no combate à obesidade sejam devidamente autorizados pelo Infarmed e sejam comparticipados pelo SNS. Muito importante, porque há pessoas que precisam de aceder aos fármacos que são encaminhados pelo médico de família, que são prescritos, não é, pelo médico de família. E se as pessoas não tiverem, principalmente quem não tem poste, não tiverem acesso a essa medicação e tiver de ser paga, mais uma vez o processo de obesidade, de tratamento da obesidade fica comprometido, não é? Portanto, acho muito bem que esteja a acontecer já neste momento a participação. Pelo menos é uma ajuda. A participação total. Sim, total. Também foi programado o aumento do tempo de atividade física nas escolas para os jovens. Aleluia!
O que nós víamos aqui há uns anos, como na primária, que eu acho que não me lembro Não de havia, mas atividades físicas, agora já na pré-escola, exatamente. E muitos dos meninos nas escolas também têm As as atividades extracurriculares. Exatamente. Já é uma garantia de que eles podem fazer mais qualquer coisa e os pais adaptam-se também às crianças a fazerem um pouco mais daquilo que é necessário para terem mais saúde. Exatamente. Já desde crianças, o que é fantástico. Que é fundamental, É fundamental. exatamente. Exatamente, olha, é isso mesmo, e já, até agora já foi feito algumas coisas, claro, Sim. para reverter aquele tal gasto que o Estado tem estado a ter com Obesidade. a situação, a doença da obesidade, Sim. e na tentativa de reverter esse processo, mas há muita coisa ainda que faz falta fazer Sim. e que está ainda na gaveta para que se consiga continuar aqui essa situação. Queres enumerar aqui algumas coisas? Por exemplo, algumas coisas que poderiam melhorar então para reverter esta estatística seria reduzir os impostos dos técnicos de exercício físico. Exatamente. Está claro, não é? Ou seja, nós falámos isto até no nosso Exatamente. episódio do Falámos um Personal pouco Training, sobre isso, Sim. porque é fundamental, não é? É. Ou seja, poderem se calhar reduzir um pouco nos serviços, no preço dos serviços, não é no custo, não é no serviço em si, mas no custo do serviço, não é? Poderem reduzir, porque se os impostos forem um pouco mais baixos, nós também podemos reduzir no preço. Exatamente, ou seja, como o Estado nos cobra 23% de imposto sobre os nossos serviços, obviamente que isso já vai inflacionar aquilo que é o custo final que chega ao aluno, que chega ao cliente, não é? Claro. Portanto, se um médico, se um nutricionista que tem isenção, o paramédico tem um IVA a 6%, obviamente que logo aí o custo é menor. Ainda assim não é tão menor quanto isso. Mas o IVA é muito mais baixo. Nós temos um IVA a 23%, como é óbvio, vai fazer com que o profissional, o personal trainer, o profissional de exercício físico, tenha que inflacionar o seu serviço. Obviamente que vai condicionar o que a certas pessoas o acesso ao treino personalizado e ao exercício físico. Claro. Acompanhado, como é óbvio, claro que a pessoa pode ir para um ginásio, mas que nós, como vocês viram e nós falámos no início, quem tem obesidade raramente irá ter um ginásio, ou muitas daquelas pessoas que vão e não sabem o que é que vão fazer, além dos riscos de se aleijarem, vão se desmotivar e vão rapidamente desistir. Exatamente, Portanto, não é bom e depois não alcançam os seus objetivos. Exatamente. O acompanhamento profissional possivelmente tem mais possibilidades de lá chegarem. Sem Não é? dúvida, porque é fundamental. Claro. É fundamental. Claro. Outra coisa que nós já falámos também anteriormente no outro podcast foi a multidisciplinaridade entre profissionais do setor. Ou seja, o exercício físico, os profissionais do exercício físico, os médicos e os nutricionistas. Tem que haver esta junção. Exatamente. Tem que haver estes três, não é? uma ligação entre estes três. É muito importante. É o que faz falta ainda. Faz muita falta. Já existe, mas potenciar, ou seja, generalizar no país inteiro essa interligação. Porque há zonas, há centros de saúde, por exemplo, na capital, Sim. Em alguns pontos muito específicos. No Porto também. Sim, portanto, que saíram aqui de forma piloto esta iniciativa e tal que o projeto da doutora Sandra também aqui no Barreiro, ela já faz encaminhamento para as consultas de obesidade e a partir daí já se consegue dar um apoio mais próximo para cada caso, mas é necessário isto ser generalizado, não ter que ser um profissional a avançar com a iniciativa, mas ser uma iniciativa governamental, uma iniciativa geral, em que já haja uma predisposição para que a pessoa que tem a doença da obesidade consiga ir ao seu médico de família, já consiga ser encaminhada para a consulta da obesidade, já consiga ter um acompanhamento nutricional, consiga ser encaminhada para prescreverem um exercício físico a um profissional de exercício físico e haja essa interligação. Tem que haver. O que é que tu achas que faz falta que não isso aconteça ainda? Tem que haver esta sinergia profissional entre as áreas da medicina, do exercício físico e assume-se como imperativo na promoção da saúde pública. Ok, é muito tem a ver com a importante. confiança, eu acho. Importante. Tem a ver com a confiança que precisa ser gerada aqui de ambos os lados. Não é? Sim. Acho que é um pouco isso. Tem a ver com a credibilidade. Ou seja, dar-nos realmente o valor que nós merecemos e que
Portanto, trabalhamos para isso, não é? Exatamente, acima de tudo, isto aqui eu chamo a pescadinha de rabo na boca, ou seja, nós precisamos que nos seja dada credibilidade, nós profissionais do exercício físico, mas também cabe a muitos dos profissionais do exercício físico, como nós, e se calhar como a maioria faz, é cada vez mais estudar, se informar, aumentar as suas competências, mais formações, adquirir cada vez mais melhorar nos seus serviços, para que essa credibilidade também seja aumentada, porque dá muito tempo para cá, há testemunhos de pessoas que claro, confiam num profissional e depois não têm um melhor acompanhamento, às vezes acontece, já recebi testemunhos desse sentido. Há depois a situação que nós falámos também no nosso podcast do Personal Training, em que há aqueles pseudo-coaches que dão aulas online e que não são propriamente personal trainers, mas que são influencers e que e dão treinos e nutrição e coisa online e a coisa não funciona, porque nós estamos a falar de saúde, é um problema sério e isto tem que ser tratado com profissionais certificados e que tenham competências para tal. Exatamente. Está bem? Portanto, não estamos aqui a falar de alguém que quer ir para a praia e ficar fitness no verão. Nós estamos a falar de saúde e saúde pública. Está bem? Portanto, isto há que ter muito cuidado e por isso é que eu já disse para trás no outro podcast, vejam, porque vai ficar interligado com este. Tenham cuidado com quem vocês colocam a vossa saúde. Está bem? É fundamental. Não se ponham para aí a fazer PTs com pessoas que não têm, se calhar, competências para tal. Está bem? Pronto. Dito isto, tens mais alguma coisa a acrescentar em relação às competências? É isso, sim, não é? É isso que nós estávamos a falar. Acho que falámos um pouco sobre tudo. Assim, de uma forma muito imediata, acho que nós não falámos de tudo, não. Não falámos de tudo, mas muito mais horas para falar. Não, eu tenho aqui ainda mais umas coisas para acrescentar, mas a nível daquilo que pode melhorar em Portugal, assim para já acho que é fundamental estas duas situações que a Luísa abordou. Haverá muitas mais, e se vocês se lembrarem de mais situações, podem obviamente partilhar connosco e comentar aqui no vídeo. Nas redes sociais, também no Instagram, no Edelas Podcast 2222, também podem lá mandar mensagem, comentar e partilhar o que quiserem, está bem? Porque é importante haver esta troca, este intercâmbio de informação para que nós possamos também, enfim, acrescentar aqui mais informação e que a nós também agregue conhecimento, porque nós estamos para aprender. Está bem? Eu queria só acrescentar aqui duas coisas que a doutora Sandra falou, numa delas eu também e a Luísa já tínhamos falado, que era sobre a predisposição genética. Obviamente que a obesidade inicia, aliás, antes de seres obeso, passas pelo excesso de peso e obviamente isso está associado a fatores comportamentais que contribuem para a chegada à obesidade. Mas há pessoas que já são predispostas geneticamente à obesidade. Vocês conhecem seriamente casos de pessoas que vocês sempre as conheceram com gordinhas, com excesso de peso ou com obesidade já. E isso já é uma predisposição genética, são mutações genéticas que as pessoas têm que já as levam a essa condição. Claro que há coisas que podem ser feitas e as pessoas não devem ficar presas a essa predisposição genética porque nós temos por experiência própria conhecimento de que pode ser revertido. E o caso da doutora Sandra, como muitos outros, como a da Daniela, como da Mónica, isso pode ser revertido. Mas há coisas a fazer, também. Agora, que menosprezar essa predisposição genética e associar a perda de peso e a obesidade, basicamente reduzi-la ao déficit calórico, esqueçam, a pessoa está desatualizada, isso não existe, está bem? Portanto, isto é uma doença, é mais profundo do que isso, está bem? Por isso é que eu quis dizer no início que nós não vamos falar de estética, porque há a tal situação da romantização da obesidade, porque é assim, obviamente que as pessoas têm que se aceitar como elas são, têm, obviamente, é terrível ver algumas pessoas ainda a fazer body shaming a outras pelo seu aspecto físico, enfim, mas nós estamos aqui a falar de saúde, ok? Eu e a Luísa jamais iremos falar de estética, porque isto não tem nada a ver com estética, isto tem a ver com saúde. A pessoa deve se aceitar como ela é, tem que se sentir bem, sim, mas deve querer melhorar, não ficar como está. Porque eu tenho que me aceitar e vou ficar como estou, porque isto é ter autoestima. Não, está bem? Não.
Eu sei que a pessoa que tem obesidade e que não consegue fazer as suas funções diárias e básicas, não é feliz. Ok? Uma pessoa que não consegue se calçar sozinha, que tem dificuldade para tomar banho sozinha, para fazer as suas funções básicas, não é possível que seja feliz. Está bem? Agora que tem que se aceitar e sim que querer melhorar, fantástico. Então, desculpem, mas eu e todos os profissionais temos esta abordagem porque conhecemos a ciência, está bem? E é importante conhecer a ciência para quê? Para que se consiga perceber que a obesidade é uma doença. Claro que nós temos que nos aceitar, volto a repetir, mas perceber que é possível reverter este processo e melhorar. E, obviamente, sermos felizes sempre, independentemente de como nós sejamos, porque esse é o fundamental, está bem? Mas nós estamos a falar aqui de doença e, obviamente, que temos aqui, como eu falei, na predisposição genética, existem estudos que já comprovam que existem 127 genes responsáveis pela predisposição genética, 426 associações positivas para o fenótipo do obeso, portanto é muita informação que já está disponível em estudos que o comprovam, está bem? Há alterações e mutações aos genes da saciedade, portanto temos aqui a leptina, a gente sabe que a leptina é a hormona, não é, que gera a inibição do apetite, portanto, e quando há essa mutação da leptina, quando há alteração dos receptores da leptina, de POMC, que é os pro-opiomelanocortinas, mesmo os receptores da melanocortina, portanto, são tudo são genes que têm influência depois contribuem para a obesidade. E, portanto, quando há situações destas alterações, vocês conhecem estas, muitas vezes são conhecidas estas alterações genéticas nos hipotiroidismos, quando há um metabolismo, a taxa metabólica basal é lenta, abranda, portanto, quando há alterações no controle do apetite, portanto, aquelas compulsões alimentares que muitas vezes são faladas, têm a ver exatamente com esta situação genética, está bem? Existem estas mutações, além da leptina existem outras hormonas que nós não vamos falar, em termos científicos não interessam para nada, mas é só para que saibam que tem essa importância. Agora, que pode ser revertido, pode, mas também é uma situação clínica, é uma situação que deve ser encarada multidisciplinarmente e não com leviandade. Está bem? Olha, agora que eu já disse tudo o que tinha para dizer, a pessoa fala imenso, olha, é uma coisa... Que ela fala, mas tanto que ela sabe. Pronto, olha. Mas é porque eu acho que é muito importante. É importante partilhar essa informação com todos, porque eu acho que há muitas pessoas a sentirem-se mal por não conseguirem perder peso e pensam que a culpa é delas, não é? Pior ainda. E têm dificuldade de pedir ajuda, porque isto é uma situação que traz a dor emocional e não é fácil. Apesar do desconforto, não é? Da situação em que se encontram, às vezes é mais confortável ficar ali do que não mexerem em mais nada. Porque a pessoa já se habituou, como a Daniela disse, a pessoa já se habituou à sua imagem. E como se habituou à sua imagem, quando se vai mexer, acaba por doer muito mais. Mas saibam que algo deve ser feito, porque está em causa a nossa vida, a nossa saúde, e obviamente queremos reverter todas aquelas situações que eu falei para trás, de situações de doenças crónicas que podem aparecer com a obesidade. Exatamente. Está bem? Pronto, olha, acho que está tudo dito. Sim. Queremos agradecer mais uma vez a vossa presença esta noite para o nosso podcast. Já vai longo. Já vai longo. Nós tínhamos tanta coisa para falar e temos sempre muita coisa, mas isto foi só mesmo para vocês. Parece que não faltam assuntos e podíamos estar aqui mais umas horas a falar. Sim, mas não vamos maçar as pessoas, não é lá em casa, vamos maçar os senhores e as senhoras lá em casa, não é? Não. Portanto, é isto por hoje, está bom. Haveremos de fazer mais, obviamente, episódios nos próximos podcasts sobre este tema ou outros. Claro. Por isso partilhem connosco aquilo que querem ver, que é importante. E pronto, e penso que é isto. E partilhem com os vossos amigos. Sim, claro. Passem a mensagem. Claro, obviamente. Digam que aqui podem obter mais partilhas interessantes. Sim, exatamente. É um podcast sempre rico e de informação que é uma maravilha. Sim, senhora, um beijinho grande. Muito obrigada por estarem aí. De um bom domingo, sejam felizes e até ao próximo. E não esqueçam, até ao próximo domingo. Até ao próximo domingo, claro. 22. Tchau. Tchau.